Olá a todos do YouTube, uma ótima noite a todos, um ótimo dia, ótima tarde, dependendo do horário que você está ouvindo esse vídeo. Hoje nós vamos continuar a nossa leitura a partir do capítulo 5 do Evangelho de Lucas e lembrando sempre para você compartilhar esse vídeo com aquelas pessoas que não dispõem de muito tempo para leitura, mas conseguem um tempinho para parar para ouvir. Espero que essa série esteja te ajudando a acompanhar uma leitura bíblica regular e diária, tá bom? Vamos continuar aqui a partir do capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Vamos lá. Certa vez em que a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus, à margem do lago de Genezaré, viu 2 pequenos barcos parados à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo num dos barcos, o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Depois, sentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira sem nada apanhar, mas porque mandas, lançarei as redes. Fizeram isso e apanharam tamanha quantidade de peixes que suas redes se rompiam. Fizeram então sinais aos sócios do outro barco para virem em seu auxílio. Eles vieram e encheram os 2 barcos a ponto de quase afundarem. À vista disso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. O espanto, com efeito, se apoderara dele e de todos os que estavam em sua companhia, por causa da pesca que haviam acabado de fazer. E também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo, doravante serás pescador de homens. Então, reconduzindo os barcos à terra e deixando tudo, eles o seguiram. Estava ele numa cidade, quando apareceu um homem cheio de lepra. Vendo Jesus, caiu com o rosto por terra e suplicou-lhe: Senhor, se queres, tens poder para purificar-me. Ele estendeu a mão e, tocando, disse: Eu quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse: Vai, porém, mostra-te ao sacerdote e oferece por tua purificação conforme prescreveu Moisés, para que lhe sirva de prova. A notícia a seu respeito, porém, difundia-se cada vez mais e acorriam numerosas multidões para ouvi-lo e serem curados de suas enfermidades. Ele, porém, permanecia retirado em lugares desertos e orava. Certo dia, enquanto ensinava, achavam-se ali sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E ele tinha um poder do Senhor para operar curas. Vieram então alguns homens carregando um paralítico numa maca. Tentavam levá-lo para dentro e colocá-lo diante dele, e como não encontravam um jeito de introduzi-lo por causa da multidão, subiram ao terraço, e através das telhas desceram-no com a maca no meio dos assistentes, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e os fariseus começaram a raciocinar: Quem é este que diz blasfêmias? Não é só Deus que pode perdoar pecados? Jesus, porém, percebeu seus raciocínios e disse-lhes: Por que raciocinais em vossos corações? Que é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem o poder de perdoar pecados na terra, eu te ordeno, disse ao paralítico: Levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. E no mesmo instante, levantando-se diante deles, tomou a maca onde estivera deitado e foi para casa, glorificando a Deus. O espanto apoderou-se de todos e glorificavam a Deus. Ficaram cheios de medo e diziam: Hoje vimos coisas estranhas. Depois disso saiu, viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se, ele deixou tudo e o seguia. Levi ofereceu-lhe então uma grande festa em sua casa, e com eles estava à mesa numerosa multidão de publicanos e outras pessoas. Os fariseus e seus escribas murmuravam e diziam aos discípulos dele: Por que comeis e bebeis com os publicanos e com os pecadores? Jesus, porém, tomando a palavra, disse-lhes: Os sãos não têm necessidade de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Disseram-lhe então: Os discípulos de João jejuam frequentemente e recitam orações. Os dos fariseus também, ao passo que os teus comem e bebem.
Jesus respondeu-lhes: Acaso podeis fazer que os amigos do noivo jejuem enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, em que o noivo lhes será tirado, e naqueles dias jejuarão. Dizia-lhes ainda uma parábola: Ninguém rasga um retalho de uma roupa nova para colocá-lo numa roupa velha. Do contrário, rasgará a nova, e o remendo tirado da nova ficará desajustado na roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Caso contrário, o vinho novo estourará os odres, derramar-se-á, e os odres ficarão inutilizados. Põe-se antes vinho novo em odres novos. Mas ninguém, após ter bebido vinho velho, quer do novo, pois diz, o velho é que é bom. Amém? Vamos ler apenas até aqui, porque o capítulo 6 é um pouquinho extenso, e eu teria que ler muito corrido, e eu não quero ler corrido, porque essa leitura ela tem muitos detalhes, muita coisa em que a gente pensar e meditar nesses versículos, né? Principalmente dos 4 evangelhos. Então eu acho que eu vou adotar essa estratégia de ler menos, mais devagar, de forma que a gente possa absorver melhor o que está sendo lido e também conseguir meditar melhor no que está sendo lido. Por exemplo, quando Jesus fala do vinho novo e do vinho velho, né? Ele dizendo que por que as pessoas estavam rejeitando o que ele estava ensinando? Porque ele comparou. Jesus sempre falava por parábolas. Então, quando você toma um vinho velho, é melhor do que um vinho novo. O que Jesus estava dizendo? Que ele estava oferecendo aquilo que não era do gosto daqueles que viviam da lei, daqueles que viviam do Antigo Testamento. Então Jesus veio trazer um Novo Testamento. É difícil você saborear o novo quando você já está tanto tempo acostumado com o velho. Outra coisa também, nesse capítulo que nós lemos aqui, nós vemos aqui a vocação, o chamado dos primeiros apóstolos de Cristo. Simão, que mais tarde se chamará Pedro. Esse Simão aqui, o pescador, é o Pedro. Também o Tiago e João. Logo depois, quando Jesus cura o paralítico, ele sai da casa e encontra Levi, que é o Mateus, que é esse cobrador de impostos. Depois disso viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria de impostos. Então Mateus era cobrador de impostos. E aqui nós vemos então os 4 primeiros discípulos sendo chamados. E logo depois eles vão se tornar apóstolos, né? Amém? Espero que você tenha gostado da leitura. Medite, busque mais conhecer a palavra, as parábolas de Jesus. Nós vivemos tempos em que precisamos estar mais perto de Deus. Pedir perdão pelos nossos pecados, pedir perdão às pessoas que nós gostamos, às pessoas que nós não gostamos também. E viver bem com todos, irmãos, porque está próximo o retorno de Jesus. Como ele disse aqui sobre o jejum. Por que é que os amigos do noivo vão jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão, e esses dias chegaram logo depois que Jesus foi morto e ressuscitado, em que o noivo não está mais entre nós. Por isso que nós precisamos agora jejuar, orar, para estar prontos no dia que Cristo voltar. Voltar ou particularmente, ou quando ele for voltar também publicamente diante de todos os homens. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã nós continuamos a partir do capítulo 6 de Lucas. Fiquem com Deus, uma boa noite, um bom descanso para você e até amanhã.